Autobiografia de um Yogi por Paramahansa Yogananda. Capítulo 1. Meus pais e minha infância. Os traços característicos da cultura indiana têm sido desde sempre a busca das verdades últimas e a concomitante relação entre guru e discípulo. Meu próprio caminho conduziu-me a um sábio semelhante a Cristo. Sua bela vida foi modelada para o benefício de todas as épocas. Foi ele um dos grandes mestres que constituem a mais autêntica riqueza da Índia e que, surgindo em todas as gerações, ergueram as fortificações que evitaram para sua terra o destino que sofreram o antigo Egito e a Babilônia. Minhas recordações mais antigas abrangem traços anacrônicos de uma encarnação anterior. Lembro-me claramente de uma existência longínqua em que eu era um yogi entre as neves do Himalaia. Esses lampejos do passado, por alguma ligação não dimensionável, permitiram-me também vislumbres do futuro. Ainda me lembro das indefesas humilhações da infância. Era com ressentimento que eu tinha consciência de ser incapaz de me locomover e me expressar livremente. Sucessivas ondas de oração erguiam-se dentro de mim ao reconhecer essa impotência física. Minha forte vida emocional exprimiu-se mentalmente em palavras de muitas línguas. Entre a confusão interna de idiomas, habituei-me, pouco a pouco, a ouvir as sílabas bengalis do meu povo. Como se enganam os adultos ao avaliar o alcance da mente infantil, considerando-a limitada aos brinquedos e aos dedinhos dos pés. A efervescência psicológica e meu corpo desobediente levaram-me a muitas e obstinadas crises de choro. Recordo-me da desorientação e do assombro de meu desespero provocado em toda a família. Lembranças mais felizes também se acumulam. Os carinhos da minha mãe, as primeiras tentativas que fiz para balbuciar frases e dar os primeiros passos. Esses triunfos infantis, normalmente logo esquecidos, não dão, entretanto, um alicerce natural de autoconfiança. O grande alcance de minha memória não é caso único. Sabe-se de muitos yogis que conservam ininterruptamente a consciência de si mesmos durante a dramática transição da vida para a morte e de uma vida para a outra. Se o homem é apenas um corpo, a perda desse corpo realmente seria para ele o fim da sua identidade. Se, porém, no decurso de milênios, os profetas falaram a verdade, o homem é essencialmente uma alma, incorpórea e onipresente. Apesar de insólitas, recordações nítidas da primeira infância não são extremamente raras. Durante minhas viagens por numerosos países, ouvi, de lábios de homens e mulheres verazes, o testemunho de recordações que remontam à mais tenra idade. Nasci em 5 de janeiro de 1893, em Gorakhpur, no nordeste da Índia, perto das montanhas do Himalaia. Ali passei meus primeiros 8 anos. Éramos 8 irmãos, 4 meninos e 4 meninas. Eu, Mukunda Lal Ghosh, fui o quarto a nascer e o segundo varão. Meu pai e minha mãe eram bengalis, da casta Kshatriya. Ambos foram abençoados com uma natureza santa. O mútuo amor que os uniu, tranquilo e digno, nunca se expressou com frivolidade. Sua harmonia conjugal perfeita era o foco de serenidade em torno do qual girava o tumulto de 8 filhos pequenos. Meu pai, Bhagarat Charan Ghosh, era bondoso, sério, às vezes rigoroso. Embora lhe tivéssemos muito amor, nós, crianças, mantínhamos para com ele certa distância que beirava a reverência. Excepcional em matemática e lógica, ele guiava-se principalmente por seu intelecto. Minha mãe, porém, era uma rainha de corações e nos educou inteiramente pelo amor. Depois que ela morreu, papai externou mais sua afeição interior. Notei que seu olhar muitas vezes parecia metamorfosear-se no olhar da minha mãe. Foi em presença de mamãe que travamos os primeiros contatos agridoces com as escrituras. Ela recorria ao Mahabharata e ao Ramayana
para dali retirar histórias adequadas às exigências disciplinares. Nessas ocasiões, instrução e castigo caminhavam de mãos dadas. Em sinal de respeito por meu pai, mamãe nos vestia cuidadosamente todas as tardes para recebê-lo ao regressar do escritório. O cargo por ele ocupado era equiparável ao de vice-presidente em uma das maiores companhias ferroviárias da Índia, a de Bengala Nagpur. Seu trabalho implicava fazer viagens. Nossa família viveu em diversas cidades durante minha meninice. Mamãe tinha a mão aberta para os necessitados. Papai também era caridoso, mas seu respeito à lei e à ordem se estendia ao orçamento doméstico. Certa quinzena, mamãe gastou alimentando os pobres mais do que a renda mensal de papai. Por favor, tudo que peço é que seja caridosa dentro dos limites razoáveis. Mesmo uma repreensão suave de seu rosto era de suma gravidade para minha mãe. Sem revelar aos filhos seu desacordo com o papai, ela fez vir uma carruagem de aluguel. Adeus, vou-me embora para a casa da minha mãe. Antiquíssimo ultimato. Rompemos em lamentos, estupefatos. Nosso tio materno chegou no momento oportuno. Segredou a meu pai algum sábio conselho, certamente provido de priscas eras. Depois de papai ter pronunciado algumas palavras de conciliação, mamãe alegremente dispensou a carruagem. Assim terminou a única divergência de que tive conhecimento entre meus pais. Mas recordo-me de uma discussão característica. Por favor, preciso de 10 rúpias para dar a uma pobre mulher que veio bater à nossa porta. O sorriso de mamãe era persuasivo. Por que 10 rúpias? Uma é o bastante, papai acrescentou uma justificação. Quando meu pai e meus avós faleceram subitamente, eu soube pela primeira vez o que era pobreza. De manhã, comia unicamente uma pequena banana antes de caminhar vários quilômetros até a escola. Mais tarde, na universidade, sofri tantas privações que me vi forçado a pedir a um abastado juiz o auxílio de 1 rúpia por mês. Ele recusou, declarando que mesmo 1 rúpia era importante. Com que amargura você se lembra da recusa dessa rúpia? O coração de minha mãe teve uma lógica instantânea. Você quer que essa mulher também se lembre dolorosamente da recusa das 10 rúpias que ela necessita com urgência? Você ganhou, com um gesto imemorável dos maridos derrotados, meu pai abriu a carteira. Aqui está a nota de 10 rúpias, entregue-a com os meus votos de felicidade. Papai tinha a tendência de primeiro dizer não a qualquer proposta nova. Sua atitude perante aquela desconhecida, que tão depressa conquistara a compaixão da minha mãe, era um exemplo de sua cautela habitual. Na verdade, a aversão à aceitação imediata é apenas uma homenagem ao princípio da reflexão necessária. Sempre achei meu pai justo e equilibrado em seus julgamentos. Se eu pudesse reforçar os meus numerosos pedidos com 1 ou 2 bons argumentos, ele invariavelmente poria ao meu alcance o objetivo ambicionado, fosse uma viagem de férias ou uma nova motocicleta. Meu pai foi um austero disciplinador de seus filhos, quando pequenos, mas sua atitude para consigo mesmo era verdadeiramente espartana. Por exemplo, nunca frequentou o teatro, mas buscava recreação em várias práticas espirituais e na leitura do Bhagavad Gita. Repudiando qualquer luxo, usava o mesmo par de sapatos velhos até que se tornassem imprestáveis. Seus filhos compraram automóveis depois que o seu uso se tornou popular. Mas papai contentava-se com o bonde para ir diariamente ao escritório. Ele não tinha interesse em acumular dinheiro por amor ao poder. Certa ocasião, depois de organizar o Banco Urbano de Calcutá, recusou beneficiar-se disso e não guardou para si nenhuma das ações do banco. Desejara apenas cumprir um dever cívico nas horas de folga. Vários anos depois de meu pai ter se aposentado, um contador veio da Inglaterra para a Índia a fim de examinar os livros da estrada de ferro Bengala Nagpur. Surpreso, o auditor descobriu que papai jamais havia requerido suas bonificações vencidas. Ele fez sozinho o trabalho de 3 homens, o contador informou a companhia.
tem a ver 125 mil rúpias, equivalentes a 41.250 dólares, de remunerações atrasadas. O tesoureiro enviou a papai um cheque com esse valor. Meu pai deu pouca importância ao assunto que se esqueceu de mencioná-lo à família. Muito tempo depois, meu pai foi interrogado por Vishnu, seu irmão mais moço, que havia notado a grande quantia depositada ao ver um extrato no banco. Por que me exaltar com lucro material? Papai respondeu. Quem procura alcançar a serenidade mental não se rejubila com o lucro nem se desespera com a perda. Sabe que o homem chega sem dinheiro a este mundo e dele parte sem levar uma única rúpia. Pouco depois de seu casamento, meus pais tornaram-se discípulos do grande mestre Lahiri Mahasaya, em Benares. Esta associação fortaleceu o temperamento naturalmente ascético de meu pai. Certa ocasião, mamãe fez uma confidência notável à minha irmã mais velha a Roma. Seu pai e eu nos unimos como marido e mulher apenas uma vez por ano, com o intuito de termos filho. Meu pai conheceu pela primeira vez Lahiri Mahasaya por intermédio de Abhinash Babu, funcionário de um ramal na estrada de ferro Bengala Nagpur. Em Gorakhpur, Abhinash Babu instruía meus jovens ouvidos com cativantes histórias sobre muitos santos da Índia. Concluía invariavelmente, prestando tributo às glórias superiores do seu próprio guru. Alguma vez lhe contaram em que circunstância extraordinária seu pai se tornou discípulo de Lahiri Mahasaya? Era minha preguiçosa tarde de verão e estávamos sentados na varanda de minha casa quando Abhinash fez esta pergunta em tom intrigante. Neguei com a cabeça, sorrindo antecipadamente de satisfação. Anos atrás, antes de você nascer, supliquei a meu chefe, o seu pai, uma licença de 7 dias a fim de visitar meu guru em Benares. Seu pai ridicularizou meu plano. Vai se converter num fanático religioso? Perguntou-me. Concentre-se em seu trabalho no escritório, se quiser progredir. Naquele dia, voltando tristemente para casa por uma vereda no bosque, encontrei-me com seu pai, que era transportado numa liteira. Ele dispensou servidores de liteira, passando a caminhar ao meu lado. Procurando me consolar, começou a discorrer sobre as vantagens de lutar pelo sucesso mundano. Mas eu escutava sem prestar atenção. Meu coração repetia, Lahiri Mahasaya, não posso viver sem te ver. O caminho levou-nos à orla de um campo tranquilo, onde os raios do sol ao entardecer coroavam a ondulante elevação do capim bravo. Paramos em admiração. E ali no campo, a alguns metros de nós, apareceu subitamente a forma de um grande guru. Sem dúvida, eu transbordava de alegria ante a resposta miraculosa à minha prece e a rápida e favorável alteração no curso dos acontecimentos. Noite seguinte, seus pais e eu viajamos de trem para Benares. Chegando lá no outro dia, contatamos um trole para cobrir parte do caminho e depois tivemos de andar por ruelas estreitas para chegar à isolada moradia de meu guru. Entretanto, em sua pequena sala, fizemos uma reverência ao mestre, firme na habitual postura de lótus. Ele piscou os olhos penetrantes e os fixou em seu pai. Bhagavati, você é um homem duro com seus funcionários. As palavras eram as mesmas pronunciadas 2 dias antes no campo de Gorakhpur. E acrescentou, alegro-me por haver permitido a Abhinash visitar-me e terem vindo você e sua esposa em companhia dele. Para a alegria dos dois, iniciou-se na prática espiritual de Kriya Yoga. Seu pai e eu, com discípulos espirituais, temos sido amigos íntimos desde o memorável dia da visão. Lahiri Mahasaya manifestou particular interesse em seu nascimento, Mukunda. Sua vida estará certamente relacionada com a dele. As bênçãos dos mestres nunca falham. Lahiri Mahasaya deixou este mundo pouco depois de eu nele haver entrado. Seu retrato em moldura ornamentada sempre honrou o altar da nossa família nas várias cidades para onde meu pai era transferido pelo escritório.
Muitas manhãs e noites nos encontraram, a minha mãe e a mim, em meditação ante o improvisado altar, oferecendo flores aromatizadas com pasta de sândalo. Juntando incenso e mirra às nossas devoções, honrávamos a divindade que se manifestara plenamente em Lahiri Mahasaya. Sua fotografia teve influência extraordinária na minha vida. À medida que eu crescia, o pensamento focalizado no Mestre crescia comigo. Em meditação, via com frequência sua imagem fotográfica destacar-se da pequena moldura e, assumindo forma vivente, sentar-se diante de mim. Quando tentava tocar os seus pés ou seu corpo luminoso, ele voltava a se transformar em fotografia. Com o passar da infância para a adolescência, Lahiri Mahasaya deixou de ser em minha mente uma pequena imagem moldurada, passando a ser presença viva e iluminadora. Eu frequentemente orava para ele nos momentos de provação ou confusão, encontrando em meu interior sua orientação confortadora. No início, sofria por ele não estar mais fisicamente vivo. Quando comecei a descobrir sua secreta onipresença, não me lamentei mais. Ele muitas vezes escrevia aos discípulos demasiadamente ansiosos em visitá-lo. Por que vir me contemplar em carne e osso quando estou sempre dentro do raio de visão do seu Kutashta, olho espiritual? Aos 8 anos de idade aproximadamente, fui abençoado com uma cura maravilhosa graças ao retrato de Lahiri Mahasaya. Essa experiência intensificou meu amor. Quando estávamos na propriedade familiar de Ikapura, em Bengala, contraí o cólera asiático. Fui desenganado pelos médicos que nada podiam fazer. À minha cabeceira, mamãe incitava-me freneticamente a olhar para a fotografia de Lahiri Mahasaya presa à parede acima da minha cabeça. Curve-se diante dele mentalmente. Ela sabia que eu estava fraco demais até para erguer as mãos em saudação. Se realmente mostrar sua devoção e se ajoelhar interiormente diante dele, sua vida será poupada. Olhei fixamente a fotografia e vi uma luz cegante que envolvia meu corpo e meu quarto inteiro. O enjoo e outros sintomas incontroláveis desapareceram. Eu estava curado. Imediatamente senti força suficiente para inclinar-me e tocar os pés da minha mãe, em gesto de reconhecimento por sua fé incomensurável no Guru. Minha mãe comprimiu a cabeça várias vezes contra o pequeno retrato. Ó Mestre onipresente, agradeço-te por tua luz ter curado meu filho. Compreendi que ela também havia presenciado o resplendor luminoso que tinha me recuperado instantaneamente de uma doença quase sempre fatal. Um de meus bens mais preciosos é essa mesma fotografia, dada ao meu pai pelo próprio Lahiri Mahasaya. Ela irradiava uma santa vibração. O retrato teve origem miraculosa. Ouvi a história contada por Kali Kumar Roy, discípulo espiritual de meu pai. Parece que Lahiri Mahasaya tinha aversão a ser fotografado. Sob seu pretexto, certo dia tiraram um retrato do mestre com um grupo de devotos, inclusive Kali Kumar Roy. Foi com surpresa que o fotógrafo descobriu que a chapa que continha nítidas imagens de todos os discípulos revelou apenas um espaço vazio no centro, onde ele logicamente esperava que aparecesse a figura de Lahiri Mahasaya. O fenômeno foi muito comentado. Gangadhar Babu, discípulo e fotógrafo perito, gabou-se de que o vulto fugido não lhe escaparia. Na manhã seguinte, quando o guru estava em posição de lótus num assento de madeira com um biombo por trás, Gangadhar Babu chegou com seu equipamento, tomando todas as precauções para ser bem-sucedido. Sofregamente bateu 12 chapas. Em todas, encontrou a impressão do assento de madeira com o biombo, mas de novo faltava a figura do mestre. Em lágrimas e com um orgulho despedaçado, Gangadhar apelou ao guru. Passaram-se muitas horas antes que Lahiri Mahasaya quebrasse o silêncio com um significativo comentário. Eu sou o espírito. Pode sua câmera fotográfica refletir o invisível onipresente? Vejo que é impossível. Mas, Santo Senhor, desejo amorosamente um retrato de seu templo corpóreo. Minha visão era limitada.
Até hoje não tinha percebido que o Espírito habita plenamente no Senhor. Então regresse amanhã pela manhã, posarei para você. O fotógrafo novamente focalizou sua máquina. Dessa vez, a sagrada figura não coberta de imperceptibilidade misteriosa apareceu nítida na chapa. O mestre jamais pousou para outro retrato, pelo menos nunca viu outro. A fotografia é reproduzida neste livro. Os traços fisionômicos de Lahiri Mahasaya, de casta universal, dificilmente indicam a raça a que pertencia. A alegria da comunhão com Deus é ligeiramente revelada em seu sorriso enigmático. Seus olhos, semiabertos para indicar o interesse nominal pelo mundo externo, também estão semicerrados, revelando sua absorção na bem-aventurança interior. Alheio às insignificantes atrações do mundo, ele estava sempre plenamente alerta aos problemas espirituais dos que buscavam sua generosidade. Pouco depois de minha cura, por meio do poder da fotografia do Guru, tive uma visão espiritual que muito me influenciou. Sentado em minha cama, certa manhã, entrei em profundo devaneio. O que haverá por trás da escuridão dos olhos fechados? Este pensamento inquiridor entrou com força na minha mente. O imenso clarão de luz manifestou-se instantaneamente em minha visão interior. Divinas figuras de santos sentados na postura de meditação em cavernas na montanha passaram como imagens de um filme em miniatura na grande e brilhante tela dentro da minha testa. Quem são vocês? Perguntei-me em voz alta. Somos yogis do Himalaia. É difícil descrever a resposta celestial, meu coração vibrava. Ah, como anseio ir ao Himalaia e tornar-me um de vocês. A visão desapareceu, mas os raios prateados expandiram-se em círculos e cada vez maiores até o infinito. Que maravilhoso esplendor é esse? Eu sou Ishvara, eu sou luz. A voz era de nuvens murmurantes. Quero unir-me a ti. Do lento desvanecer-se do meu êxtase divino, ficou-me um legado permanente de inspiração para buscar Deus. Ele é a alegria eterna, sempre renovada. Essa lembrança perdurou longamente após o dia do arrebatamento místico. Outra recordação da minha infância é literalmente marcante, tanto que carrego uma cicatriz até hoje. Certa manhã, bem cedo, minha segunda irmã mais velha, Uma, estava sentada comigo sob uma árvore de nim em nossa casa de Gorakhpur. Ela me ajudava no estudo da minha primeira cartilha em Bengali, nos momentos em que eu consentia desviar minha vista de alguns papagaios que ali perto brincavam com os frutos maduros da amargoseira. Queixou-se uma de inchaço na sua perna e foi buscar um frasco de unguento. Untei meu antebraço com um pouco de pomada. Por que esfrega remédio no braço sadio? Bem, mana, sinto que amanhã vou ter um furúnculo. Estou experimentando um unguento no lugar onde a inflamação vai aparecer. Seu mentirosinho. Mana, não me chame de mentiroso até ver o que acontece amanhã. A indignação tomou conta de mim. Sem se deixar impressionar, Uma repetiu 3 vezes a ofensa. Uma resolução inflexível soou minha voz quando lhe disse lentamente: pelo poder da vontade em mim, afirmo que amanhã terei um enorme furúnculo exatamente neste lugar em meu braço, e o seu furúnculo estará 2 vezes mais inchado que hoje. E manhã seguinte me encontrou com um robusto furúnculo no lugar indicado. O de Uma tinha duplicado suas dimensões. Com um grito, minha irmã correu para a mamãe. Mukunda converteu-se em adepto da magia negra. Muito séria, mamãe instruiu-me a jamais usar o poder da palavra para fazer o mal. Sempre recordei seu conselho e o segui. Um cirurgião lancetou meu furúnculo. Uma cicatriz visível até hoje mostra onde o médico fez a incisão. Em meu antebraço direito existe um constante lembrete do poder existente na pura palavra humana. Aquelas frases simples e aparentemente inofensivas a Uma, pronunciadas com profunda concentração, tiveram suficiente força oculta para explodir como bombas e produzir efeitos definidos, embora prejudiciais. Mais tarde compreendi que o explosivo poder
vibratório da palavra poderia ser sabiamente dirigido para liberar nossa vida de dificuldades e assim operar sem deixar cicatrizes ou censuras. Nossa família transferiu-se para Lahore, em Punjab. Lá, comprei uma gravura da Mãe Divina sob a forma da deusa Kali, que santificou um pequeno altar informal na sacada da nossa casa. Fui tomado pela inequívoca convicção de que todas as orações que eu fizesse naquele lugar sagrado seriam atendidas. Certo dia, de pé na sacada, em companhia de uma, observei 2 meninos empinando pipas sobre o telhado de 2 edifícios vizinhos, separados de nossa casa por uma rua extremamente estreita. — Por que está tão quieto? Perguntou-me uma, dando-me um empurrão de brincadeira. — Estou pensando em como é maravilhoso que a Mãe Divina me dá tudo o que eu quero. — Suponho que ela lhe daria aquelas 2 pipas. Minha irmã riu, caçoando de mim. — Por que não? Iniciei silenciosamente orações para obtê-las. Na Índia, os meninos faziam competições com pipas cujas linhas são recobertas por cola com vidro moído. Cada jogador procura cortar uma linha do seu adversário. A pipa solta voa sobre os telhados e é muito divertido ir apanhá-la. Estando uma e eu em uma sacada interna recoberta de telhas, parecia impossível que uma pipa solta caísse nas nossas mãos. Sua linha naturalmente passaria flutuando sobre o telhado. Do outro lado da estreita viela, os competidores começaram a combater-se. Uma das linhas foi cortada e imediatamente a pipa flutuou em minha direção. Em razão de uma súbita ausência de brisa, a pipa permaneceu imóvel por um momento. Nessa pausa, a linha enroscou-se em um cacto que havia no terraço da casa da frente. Um longo e perfeito laço se formou para que eu a pegasse. Passei o troféu para uma. Foi apenas um acidente fora do comum, não uma resposta à sua oração. Se a outra pipa vier até você, então acreditarei. Os olhos negros da minha irmã denunciavam mais assombro que suas palavras. Continuei a orar intensamente. Um puxão mais forte do outro jogador causou a brusca perda de sua pipa. Ela veio em minha direção dançando com o vento. Meu prestativo ajudante, o cacto, novamente prendeu a linha da pipa com um laço suficientemente longo para que meu braço alcançasse. Apresentei o segundo troféu a uma. Realmente a Mãe Divina o escuta. É tudo misterioso demais para mim. E minha irmã disparou a correr como uma corça assustada. E assim finalizamos o primeiro capítulo da autobiografia de um yogi por Paramahansa Yogananda.